Boa noite, irmãos. Estamos dando início a mais uma live no Face, no YouTube, através da sala Zoom, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Desejo a todos uma excelente live e que Iau e Alcha abençoe a todos. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Que Iau venha abençoar a vida de cada um no nome do Papai Alcha. Mais uma live, mais uma reunião, né, irmãos? Reunião virtual, né? Gratidão, papai, né? Muita gratidão, papai, por nos permitir, né, ter essa tecnologia para a gente poder se comunicar e até ver, né, irmãos, uns aos outros, mata um pouco a saudade, né? Esperamos os irmãos aqui na festa das tendas, né? Na festa ali que vamos trazer cada um sua barraca, vai ser assim, tremendo. Vai ser tremendo, né? É muito maravilhoso, eu quero ver todos os irmãos aqui, hein? Eu não vejo a hora. Os irmãos que vieram da última, os irmãos que não deram para vir. Agora tem um tempo para se programar, tá? A gente vai organizar tudo certinho e vai falar para os irmãos, tá bom, irmãos? Moção, vai ser no mesmo lugar? Não, ainda não. A gente vai colocar isso, tá? De localidade, a gente vai olhar tudo. Tá bom, irmão? Vou comprar um reboque para ajudar aí. Pôr no carro para poder... Vamos levar uma carretinha. Para nós atender os irmãos aí. Isso mesmo, irmãos. Vamos organizar isso no grupo, tá? No grupo Philadelphia Live. Ali a gente vai colocando, à medida que a gente vai resolvendo o sítio, a gente coloca tudo lá, o local, como é que vai ser, que dia que começa, que dia que termina, tá bom? Se programar, tá bom? Esse ano, essa vai ser melhor do que a última, né? E o quê? Nós crescemos em experiência, né? A gente teve a primeira experiência, agora a próxima vai ser muito melhor. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Irmãos, a gente vai fazer hoje assim, maravilhoso. Papai nos revelou um segredo celestial, né? No final da reunião. Você vai ver que a palavra está tudo linkada, a palavra ela é viva, sabe, irmãos? A gente começa a entender as coisas assim no profundo, entendeu? E ver que tudo na palavra tem uma representação, e é tudo. Eu falo tudo, é tudo, entendeu, irmãos? A gente vai relembrar alguns fatos, tá? Para até chegar na palavra que vocês vão ver que é assim, maravilhoso, tá bom? E vai ser um temor para nós, e um temor para a gente poder continuar evangelizando nossas famílias, nossos amigos, né? Não é inculcando na cabeça delas, não. Não. É só anunciar, mandar vídeo, ó, não escuta o Papa quando acontecer isso, não. Porque a palavra agora, neste momento, é para nós, filhos, tá? Após a nossa redenção, a palavra vai para eles. Eles vão começar a entender, tá? Não adianta a gente querer colocar na cabeça deles agora que não adianta. Não, eles não são predestinados. Igual o último vídeo que a gente postamos, né? Existem aqueles que são predestinados a sair antes da tribulação e aqueles que são predestinados a ficar na tribulação, tá? Irmão, fecha o áudio de barulho, por favor. Querer colocar na cabeça deles agora que não adianta. Eles não são predestinados. Igual o último vídeo que a gente postamos, né? Existem aqueles que são predestinados a sair todo da aqueles que são predestinados a ficar pode tá? Agora é o outro que estava aberto, era o outro link aqui, eu já fechei já. Ah, tá. Então fechou, então, irmãos. Vamos lá. A gente vai relembrar alguns pontos, tá, irmãos? Vamos abrir em Lucas 16, tá? É sempre importante, antes de trazer a mensagem, nós, anciões, pega a palavra e dá uma ruminada nelas. Para quê? Para pegar, juntar aqueles irmãos que não têm com entendimento. Porque cada dia chega um irmão novo, né? Então, é para todos chegar ao mesmo nível que nós estamos da palavra, tá? Vamos dar uma ruminada. Os irmãos vão ver que a palavra é maravilhosa. Lucas 16, 1. Ali, o administrador infiel, tá? Vamos ler. Fala assim, ó. Dizia ainda... Quem dizia? Aí, papai Alcha. Um homem rico tinha um administrador que foi denunciado
por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse: que é isto que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não pode ser meu administrador, né? Papai já nos revelou que esse administrador infiel é quem? É Satanás, né? É Satanás, fazendo link com Isaías 22. Daqui a pouco a gente vai lá em Isaías 22. Continuando aqui, ó. Que é isso que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois não pode ser meu administrador. O administrador então refletiu: e que farei, uma vez que meu mestre me retira a administração? Você vê aqui que a representação aqui do homem rico é de Ial, e a representação do administrador de Satanás. Você vê que quando é uma ordem de Ial, Satanás não questiona, né? A única coisa que o administrador falou assim, ó, e agora, o que eu vou fazer? Ele não ficou questionando, não, eu vou... Não, Ial já falou, presta conta da tua administração, já não pode ser meu administrador mais. E aí Satanás começou a pensar, aí ele fala assim, ó, o que farei, uma vez que o meu mestre me retirou a administração? Cavar... Meu amado Paulo. Oi, irmão. Perdão aí, meu amado, nós não vamos invocar o nome do papai? É mesmo, irmão. Você lembrou mesmo, exatamente. É mesmo. Então, assim, eu tô tão forte, irmão. Irmão Edgar, você leu meus pensamentos, eu já ia fazer isso já, ó. Eu achei que o irmão Shaul ia fazer a introdução primeiro, para depois a gente fazer o invocar. E ia invocar, irmãos. Eu ia fazer a introdução, mas foi bom lembrar. Então, já vamos invocar, que aí a gente já vai e não precisa parar para poder continuar a mensagem, para não perder o foco, tá? Vamos invocar então, né, irmãos? Gratidão, irmão, por lembrar. Vamos invocar então. Yalcha. Yal. Yalcha. Yal. Yalcha. Yal. Que assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Papai, gratidão por mais uma noite estando aqui com meus irmãos. Gratidão, papai, pela tua palavra que está sendo revelada através da tua boca, o teu mensageiro, papai. Gratidão pelas maravilhas que tem revelado ao teu povo, papai. Eis-nos aqui, ó Pai, para ouvir a tua preciosa voz, a tua doce voz, papai. Gratidão por tudo, Pai, por essas revelações. Gratidão por nos guardar, ó Pai, de todo mal, nos livrar de todo laço de Satanás. Colocamos essa live em tuas mãos, papai. Que a tua palavra venha chegar até nossos ouvidos, Pai. Venha nos trazer alegria, como sempre, papai. Toma frente dessa live, Pai, que não seja o homem que fala, mas sim o teu Espírito que fala, Pai, para nos trazer conhecimento, Pai, e nos tornar cada dia mais perfeitos, papai. Gratidão pela palavra desse domingo, Pai, pela revelação. Ficamos muito felizes, papai, que voltaremos a ver a tua face, papai. Veremos a tua face de alforte e valente, na luz inacessível, Pai. Revelação assim grandiosa, maravilhosa, para nos dar alegria, nos dar consolo, Pai, pois estamos numa terra, Pai, de tanta maldade, estamos tristes nessa terra. O que nos consola é saber que voltaremos e veremos, ó Pai, Ti novamente. Gratidão por tudo, papai, pela maravilha que tem feito em nossa vida. Abençoa a vida de cada irmão aqui presente nessa live, papai. Cuide de cada um, esteja na vida de cada um, ó Pai. Prepara um trabalho bom para que cada irmão possa se manter até a nossa volta para casa, papai. E que assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, irmãos. Gratidão. O irmão falou certo. Eu ia fazer a introdução, depois eu ia trazer a mensagem. Mas é bom fazer logo no começo, que aí a gente já pega o estudo e deslancha nele, né? Gratidão. Então, vamos voltar lá, então, irmãos. Lucas 16:1. Vamos lá, fala assim, ó. Dizia a seus discípulos, Yalcha, né? Um homem rico tinha um administrador infiel. Um administrador que foi denunciado por dissipar seus bens. Mandou-lhe chamar e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não pode ser meu administrador. O administrador, então, refletiu: o que irei fazer uma vez que o meu mestre retirou-me a administração? Cavar? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei que farei. Uma vez que, ser afastado da administração, tenha que me receba na sua própria casa.
convocou, então, os devedores do seu mestre, os devedores que estavam em falta com o mestre dele, e disse-lhe ao primeiro: quanto deves ao meu mestre? 100 barris. Respondeu-lhe e disse: então toma tua conta, sente-se e escreve, depressa, 50. Depois disse ao outro: tu, quanto deves? 100 medidas de trigo. Responde ele: toma tua conta, escreve 80. E o mestre louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos desse século são mais prudentes do que a geração dos filhos da luz, né? Você vê que o administrador, ele é infiel, ele é injusto até aqui, até nesse detalhe. Vamos olhar um detalhe, olha. O primeiro, ele deveu a metade, ele perdoou a dívida da metade. Ó, convocou então os devedores do mestre e disse um a um. Disse ao primeiro: quanto deves ao meu mestre? Aí falou: 100 barris de óleo. Respondeu ele depois, assim, ó: toma tua conta e escreve depressa 50. Ó, olha só como é que o administrador infiel é injusto. Até na desonestidade dele, olha. Um devia 50, um devia 100. Ele dividiu, ele perdoou 50% da dívida. No outro, ele já fala, ó: o outro, quanto deves? 100 medidas de trigos. Respondeu ele: toma tua conta e escreve 80. Você vê que o primeiro, ele perdoou metade. Esse aqui, ele perdoou só 20. Essa já é uma demonstração que ele é injusto até na administração infiel. Certo, irmãos? Tá. Então, vamos lembrar que Satanás, ele está onde? Ele está no inferno? Não, ele está no céu. Satanás, ele está no céu, né? Ele vai perdoando dívidas, recebendo orações, né? Respondendo orações, dando bênçãos. Por quê? Porque ele é administrador infiel, entendeu? Ele está fazendo uma troca. Vamos em Isaías 22, só para a gente dar uma passada lá, Isaías 22, para a gente confirmar essa palavra aqui que está em Lucas 16. Vamos lá, Isaías 22, porque a palavra fala que tem que ter duas testemunhas, né? E a palavra toda é linkada. A palavra toda é linkada. Isaías 22, vamos lá. 22, 15, diz assim, ó: assim disse o mestre Ial dos exércitos: vai procurar esse intendente, né? Vamos colocar aí, administrador. Sobna, intendente do palácio, né? Administrador da onde? Do palácio. E diz-lhe: que possuis aqui? Que tens aqui para querer estar para ti neste lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto e cava na rocha o seu sepulcro para si mesmo. Mas Ial te lançará para longe, ó homem, sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com os teus carros suntuosos, como uma vergonha para a casa do teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo, removerei do teu posto. Né? Aqui está mostrando, vai tirar ele. Já é uma palavra que, na parábola de Lucas, já fala que vai ser tirado dele a administração. Aqui confirma também, né, que o intendente ali do palácio vai ser tirado também, né? Mostrando que Satanás, por um pouco de tempo, está lá, né? Está lá, e respondendo orações em nome de Deus. E não é só no nome de Deus, não, irmãos. Né? Não é só no nome de Deus que ele recebe, não. Ele responde orações no nome de Deus, Senhora Aparecida, no centro de Macumba ali, aquelas entidades que é invocada, ele também responde. Baal, né? O próprio Baal mesmo, que é lá na região muçulmana, ali naquelas regiões ali também é invocado. E todas as religiões, ele responde a oração. Não é só Deus, né? Não é só de Deus, não só de Jesus que é respondido as orações, mas sim de todas as religiões, né? Então, uma hora ele vai cair de lá. E esse é o nosso estudo. Uma hora ele vai cair de lá e você vai ver que vai cessar vamos dizer assim, essa aliança que ele fez, né? Você vai ver que tudo tem relacionado com as 70 semanas de Daniel, tá? Mas primeiro vamos entender, né? Vamos entender sobre a questão dele estar no céu respondendo orações, tá? No versículo 20 aqui de Isaías, fala assim, ó: naquele mesmo dia chamarei o meu servo, né? Eliaquim, que significa Ial levanta, fazendo um link com Daniel 12, no tempo do fim se levantará Micaial, né? E fazendo um link também que ali em Apocalipse 12 também, que Micael e seus anjos vão o quê?
se levantar para o céu para derrubar Satanás, o administrador infiel, tá? Então, vamos lá. Naquele mesmo dia, chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de Euquias. Vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. E ele será pai para os habitantes de Alxalã e para a casa de Aldá. Pô-lhe-ei sobre o ombro a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechará, ninguém abrirá. Aqui faz um link direto com o mensageiro da era de Filadélfia, né? Você vê que a palavra tem que se encaixar. Você vê que a gente sempre falou e aqui faz um link com o mensageiro de Filadélfia, aquele que tem a chave de Davi, né? Vamos lá. Versículo 23. Cravá-lo-ei em uma cravilha em lugar firme. Será trono de glória para a casa de seu pai. Tá? Então, aqui em Isaías 22, aqui fala sobre tirando a intendência ali, né? Tirando a administração do administrador infiel e passando para quem? Passando para o administrador fiel e verdadeiro, tá? Então, a princípio, o que a gente está entendendo? Entendendo que ele agora está no céu e vai chegar um momento que ele vai ser jogado por terra, né? A gente vai abrir agora, irmãos, a palavra em Daniel. Vamos lá, em Daniel, entender as 70 semanas, né? Em Daniel, vamos lá. Daniel 10. Deixa eu confirmar se é Daniel 10 mesmo. Daniel. Irmão Paulo. Oi. Ah, não, tudo. Vai mais devagarinho. Tá muito rápido. Aqui é só, os irmãos já sabem essa mensagem. Aqui é só relembrando, tá? Uhum. Por isso que eu vou mais rápido. Daniel 9, viu, irmão? É o 9. 9. A partir de agora eu vou mais devagar. É só para não... Porque agora a mensagem é extensa, tá? A partir de agora eu vou mais devagar. Vamos lá. Daniel 9, versículo 24. Abram todos. Daniel 9, 24. Vamos entender. Já entendemos, né? Através do mensageiro, sobre as 70 semanas. E agora vamos estudar sobre ela, né? Vamos lá. Abriu todos, irmãos? Daniel 9, 24? Vamos ler, então. Fala assim, ó. 70 semanas foram fixadas, 70 semanas, para teu povo, a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, né? E apagar os pecados, para expiar a iniquidade e instaurar uma justiça eterna, para sigilar a visão e profecia, para ungir os santos dos santos, né? Quando fala para ungir os santos dos santos, os irmãos entenderam? Dá um joinha se os irmãos entenderem quando fala para ungir os santos dos santos. Os irmãos entenderam quando fala para ungir? Ou preciso explicar? Os irmãos todos entenderam? Não, eu vou explicar então, tá? Quando fala para ungir os santos dos santos, ali é uma palavra de sabedoria. Tá falando assim, olha, quando Micael voltar, né, e vestir o manto embebido de sangue, se torna Yaush, naquele momento que ele veste o manto embebido de sangue, ali ele tá espiando a iniquidade, fala assim, ó, para ungir, ele está ungindo os santos dos santos. Neste momento que ele volta, né, e que é colocado nele, que ele recebe de novo o manto embebido de sangue, se tornando Yauxa, né, volta a ter a condição de Yauxa. Esse daí é ungir os santos dos santos. Entenderam, irmão? Quando fala ungir os santos dos santos, é essa parte quando Micael pega o manto de volta, embebido de sangue. Todos entenderam essa parte, irmãos? Assim seja? Vamos lá, continuando. Versículo 25. Fala assim, ó. Fica sabendo, pois, e compreende isto, desde a promulgação do decreto sobre o retorno da reconstrução de Alxalã, sobre o retorno da reconstrução de Alxalã, até um príncipe ungido, haverá 70 semanas. Durante 62 semanas, serão novamente restauradas, reconstruídas as praças e as muralhas, embora em tempos calamitosos. Depois dessas 62 semanas, um ungido será eliminado, né? Ali falando, um ungido será eliminado na época de Papai Yauxa, ele foi emadeirado, que morreu, tá? Continuando.
embora ele não tenha. Aí dá 3 pontinhos. Aí, continuando esse versículo, é Isaías 53:9, que fala: embora ele não tivesse praticado a violência, nem havido engano em sua boca, tá? Esse aqui é a continuação desse versículo, tá? Por isso que ele coloca 3 pontinhos. Continuando. E a cidade e o santuário serão destruídos. A cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Um príncipe. Seu fim será num cataclismo. E até o fim a guerra e as desolações decretadas. Ó, agora já está falando de quem? Agora está falando aqui do antimachia, tá? Um príncipe que virá, é o antimachia. Versículo 27, marca aí no versículo 27 em suas Bíblias, fala assim, ó: ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. Essa última semana de Daniel, ela é primordial para nós, principalmente filhos de Alcha, tá? Por que ele é primordial para nós? Porque na última semana começa a partir do nascimento de Filadélfia, dia 8 de abril de 2020. Ali começa a última semana de Daniel, tá? Nessas últimas semanas é dividida em 3 semanas, vamos dizer assim, meia semana, né? 3 dias e meios, porque uma semana tem 7 dias, tá? Então, uma semana tem 7 anos, vamos dizer assim, tá? E ela é dividida para os filhos de Alcha. A metade vem na era de Filadélfia, né? Agora, falando na área de antes da tribulação, e 2 vem na tribulação, que é Moisés e Elias, Marcha e Alial, tá? Então, você vê que tem uma separação entre meia semana e meia semana, para os filhos de Alcha, tá? Tem meia semana para que Micael, seu exército, e tem mais meia semana para Marcha e Elias, tá? Então, você vê que tem essa... E Satanás também faz essa divisão também. Satanás tem... É a representação, né, meu amado? É a representação das vacas magras, das vacas gordas e vacas magras, né? E também a representação das vacas gordas e vacas magras, exatamente, né? Vacas gordas é o período dos 3 anos e meio antes da tribulação, e vacas magras é o período de 3 anos e meio na hora da tribulação, né? Uma época que vai estar, assim, totalmente em calamidade, tá? Então, no versículo 27, vamos devagar para os irmãos entenderem. Versículo 27 fala assim, ó: ele confirmará uma aliança com muitos. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana, tá? E pelo tempo de meia semana, fará cessar o sacrifício e a adoração, fará cessar a aliança que ele fez com os povos, com esse monte de povo que ele fez, né? E sobre a nave do templo, ele estará a abominação da desolação até o fim, até o termo fixado para o desolador, tá? Grava aí, ó. Ele confirmará uma aliança com muitos durante meia semana. Agora eu quero que os irmãos me ajudem a achar aquela passagem que fala sobre que ele se passará por Ial respondendo orações. Qual passagem que está, irmãos? Me ajude aí. Está lá em 2 Coríntios, irmãozinho. 2 Coríntios. 5 Coríntios é o quê, irmã? Só um momentinho que eu vou achar aqui e já te digo. Só sei que é lá em 2 Coríntios 14, irmãozinho. Não sei se é 2,14. 2,14? Eu acho que não, hein? Ele se passa... Eu acho que está em Filipenses. Vamos lá. Os irmãos pegam no celular aí, porque geralmente é eu que faço isso na reunião, mas o celular está sendo usado, né? Vamos lá. Ele se passará por Ial respondendo orações. Eu olhei aqui, irmãozinho, é essa passagem com o irmãozinho que diz assim: e não é de se estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz? Não, nessa passagem, aquele que fala que ele está no templo respondendo orações, passando como dizer assim, passando como Deus, que está a passagem falando. Aí vocês vão entender que é passando como Deus mesmo. Vamos lá. Está em... Ajuda aí, irmãos. 2 Tessalonicenses 2,4. Isso, irmão. Eu sabia que era essas cartas pequenas. 2 Tessalonicenses 2,4. Isso, irmão. Exatamente. Exatamente isso. Gratidão. Tá?
Hoje eu não preparei estudo nenhum, hoje é o papai que está falando, tá bom, irmãos? Vamos lá. Vamos pegar a 2 Tessalonicenses 2. Vamos pegar a 2 Tessalonicenses 2, tá? Todos os irmãos abrem. 2 Tessalonicenses 2. Já deixa marcado Daniel. Qual que é a página, irmão? A página da Nayal Shalom é 2066. 2066. É muito importante que os irmãos acompanhem, viu, irmãos? Acompanha. 2 Tessalonicenses 2. Vamos lá. Aqui em Daniel fala, ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana, né? Uma aliança com muitos. A gente, lembrando que na introdução a gente falamos que Satanás está na onde? Está no céu, ele está respondendo oração, né? A pessoa ali faz uma oração, eu estou na denominação, vou fazer uma campanha ali de quebra de não sei o quê, que eu vou conquistar um carro, vai lá e conquista, né? Aí a pessoa pensa que aquele ali é o verdadeiro, porque está dando bens a ela, uma forma de comprar aquele crente, né? Forma de comprar aquele crente ali, tá? Vamos lá, fala assim, ó. Quando a vinda de nosso mestre, Yahshua Mashiach, e a nossa reunião com ele, peço-vos, os irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis, nem por palavra profética, nem por carta que diga vim de nós, como tinha sido o dia do nosso mestre já estivesse próximo. Não, vos deixei seduzir de modo algum, por pessoa alguma. Não deixe seduzir, né? Não nos deixe seduzir, tá? Continuando. Porque deve primeiro vir a apostasia, aparecer o homem ímpio, filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Ial, ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Ial. Chegando a sentar pessoalmente. É o templo na terra? Não, não é o templo na terra. O templo no tempo do fim não vai ser construído pelo anti-Mashiach. Por quê? Porque na época de Davi, ele não foi construído por Davi, porque Davi tinha as mãos sujas de sangue, e ela não permitiu, e ela falou, olha, você não vai construir, quem vai construir vai ser seu filho. Quem dirá deixará o anjo da morte construir o templo? Isso é loucura. Os Yaldins não entendem. É uma forma que Satanás engana o mundo inteiro. Entendeu? Satanás engana o mundo inteiro. Então, Satanás quer que ele ache que o anti-Mashiach reconstruirá o templo, para quando vir um anti-Mashiach, falar assim, não é esse aí não. Ele não reconstruiu o templo em Jerusalém, não, em Al-Shalom, não. Não é esse aí, não. Pode colocar essa marca aí dele aí. Entendeu? Pode colocar essa marca aí, porque não é esse aí, não. Porque o verdadeiro que vim, o verdadeiro anti-Mashiach que vem, ele tem que edificar o templo, ele tem que dar ordem. Não, irmãos. Quando essa passagem está falando, é celestial. Sentou no templo o quê? Celestial. Querendo passar por Ial. Fazendo o quê? Respondendo orações. Ele estava querendo passar por Ial, respondendo orações. Não vos lembrais de que já vos dizia isso quando estava convosco? Por que quando Paulo fala isso? Porque Paulo, ele relata muita coisa na Escritura, mas quando estava nas reuniões, quando estava próximos, aí sim ele falava mais aberto, porque as cartas, elas circulavam ali, né? Não é igual o WhatsApp hoje, não. Você manda que já... Não, ele tinha que andar, tinha que ir por um mensageiro, Paulo tinha que ir até a cidade, ou mandar alguém levar, entendeu? Então, quando era mandado carta, era muito privado de falar segredos celestiais, mas quando estava em reuniões, aí já poderia falar mais abertamente. Por isso que fala, chegando, sentar-se pessoalmente no templo de Ial, querendo passar por Ial. Então, neste momento aqui, o anti-Mashiach aqui, que é esse, né, que estava sentado no templo, ele está passando por Ial, né? Agora é Satanás, né, que está lá. Está passando por Ial, respondendo orações, né? Mas vai chegar um momento que ele vai cair e nós vamos se levantar. Vai chegar um momento que eles não mais, quando eles orar para Deus, Deus não mais responderá para eles.
né? Vai chegar um momento ali que aqueles crentes lá vão orar, ó, Deus, me dê isso. Aí não vai mais responder. Por quê? Porque o administrador do infiel não está mais lá. Por isso que a gente entende agora, voltando aqui em Daniel 12, que fala assim, olha, ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. Essa uma semana se começa Daniel. Aqui que começa essa parte. Mas ele está abençoando desde antes, né? Vamos dizer assim. Paulo. Oi. Não, Shaul. Esse do Daniel, no 26, que fala, depois das 62 semanas, o ungido será eliminado, embora ele não tenha sido, né? Fala de Alxa Micael? Fala de Alxa. Aham. Fala de Alxa, porque foi na época que ele se sacrificou ali por nós, entendeu? Ah, sim, entendi. Ele fala assim, o ungido será eliminado, né? Foi no momento ali que ele foi madeirado por nós, entendeu? Entendi. Gratidão. Tá. Gratidão. Então, tá, vamos voltar lá. Então, o tempo do fim é um tempo que é esperado por muitos, né? É esperado por muitos. Então, essa última semana de Daniel, ela ali que começa a missão profética, tanto nossa, de Filadélfia, tanto do antimachia também. Por quê? Porque ele fala, ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. E pelo tempo de meia semana, para acessar essa aliança que eles fez, para acessar a aliança, tá? Então, quando a gente pega aqui em Tessalonicenses, está mostrando que ele estava lá no céu, passando por Ial, respondendo às orações. Só que chegou um momento que essa aliança ela foi cessada. E quando que foi que essa aliança foi cessada? Quando Micael e seus anjos sobe e derruba eles por terra. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas começarem a orar no nome de Deus, não será mais respondida. Entenderam, irmãos? Conseguiram entender essa parte da explicação? Os irmãos dão um joinha aí, se tiver entendido. Se não tiver entendido, volta que eu vou voltar. Eu volto para poder responder aos irmãos. Tá entendido? Conseguiram entender? Assim seja, então. Vamos lá. Rapidinho, irmão Shaul. Só um adendo, né? Quando você fala que o inimigo ele será retirado de lá. E aí as pessoas não mais receberão bênção orando a ele. Exatamente. Aí o que diz aqui em Levítico 25, 10. Declararei santo o 50º ano e proclamarei a libertação de todos os moradores da terra. Então, ao mesmo tempo que ele será lançado, o povo também será libertado. Exatamente. Todos os moradores da terra, então eles vão descobrir a verdade, né? Exatamente. Vão ser libertados da escravidão. Por que vão ser libertados da escravidão? Deixa eu explicar aqui. Por quê? Porque neste momento eles estão escravizados, sem saber, né? Por quê? Porque, vou te dar um exemplo, né? Uma denominação. A pessoa hoje vai numa denominação, o pastor começa a pregar ali. E fala, para você ser abençoado, você tem que dar o dízimo, né? Porque você está roubando. Se você não der, você está roubando. Então, a pessoa, automaticamente, ela começa a se sentir, falar assim, não, então eu tenho que dar o dízimo para poder receber bênção. Porque se eu não dar o dízimo, não vou receber bênção. Isso aí é uma escravidão. Por quê? E ela nunca ligou. Da nova aliança para frente, não era mais necessário entregar o dízimo, porque o dízimo é uma lei. E a lei, quando Marshall escreveu a lei era para levar, o intuito da lei era para levar até o Mashiach. Porque o Mashiach levaria aquela lei com ele. Fala assim, não existe mais lei. Agora não tem mais lei. Entendeu? A lei, ela foi criada, vamos dizer assim, apenas para manter os israelitas na linha, para que eles não desviassem muito. Mas, de qualquer forma, eles desviavam, né? Sempre ali adorava Baal, sempre fazia coisas que desagradavam a Ial, matava os profetas, mas, de uma certa forma, foram para eles não sair tanto da linha, para quando chegar a Ialcha, eles pudessem aceitar a Ialcha, ouvir a ministração e saber quem que era Ialcha, entendeu? Só que, ao contrário disso, eles não fizeram nada disso, tá? Só que quando Ialcha se sacrificou por nós, foi ali também a lei já não valia mais nada, ali começou uma nova aliança, aliança da onde? Aliança da igreja, uma nova aliança, tá, irmãos? Para os irmãos entenderem. Então, voltando aqui em Daniel 9, está falando que ele cessará uma aliança com muitos, vai chegar um momento que as pessoas vão começar a orar, ó Deus, me livre da tribulação, eu estou com fome, vou dar um exemplo, viu, irmãos? Eu estou com fome, traga alimento, só que esse Deus não responderá mais. Por quê?
Porque esse Deus já não vai estar lá mais no céu. Esse Deus agora está na terra. Ele não tem o poder de responder oração. E as pessoas vão começar a entender que o verdadeiro é Yahweh. E vai começar a ouvir as ministrações, vai entender, agora entendi por que as pessoas estão orando para Deus e estão sendo respondidas. Por quê? Porque por um tempo ele esteve no céu respondendo essas orações. Agora ele foi jogado por terra e não tem mais esse poder de responder orações. Entenderam, irmãos? E isso é tão maravilhoso a gente entender isso, né? É tão maravilhoso que tem uma representação disso. Tem uma representação disso. Primeiro, para a gente poder entender a representação disso, a gente vai ler lá em Apocalipse 11, a carta às duas testemunhas. Vamos entender sobre a questão do ministério das duas testemunhas ali, né? Sempre lembrando, as duas testemunhas é Alial e Marcha, Elias e Moisés. Vamos lá, na carta de Apocalipse 11, tá? Apocalipse 11. Voltando a repetir. Satanás está respondendo orações agora. Só que vai chegar um momento que ele não vai ter o poder mais, porque ele não vai estar mais no tempo. E para poder responder orações, tem que estar no tempo. Os irmãos que não entendem, não sei se o irmão Natan está na live, que eu não estou passando aqui para o lado, mas o irmão Natan é o seguinte, se você não tiver, os irmãos que não sabem, é o seguinte, a oração, ela é feita o seguinte, você ora aqui, essa oração vai até o templo, tá? Vai até o templo. E do templo, o sumo sacerdote apresenta oração a Yahweh. Yahweh responde a oração, entendeu? Não tem como uma pessoa orar direto para Yahweh, a não ser nós, hoje, no final dos tempos, que oramos a Yahweh, a nossa oração vai direto para a luz inacessível, porque nós sabemos isso. Uma pessoa leiga não sabe, uma pessoa quando ora aí para Deus, a oração vai até o templo, né? A oração vai até o templo, e ali aquele administrador infiel não passa essa oração para Yahweh. Ele pega essa oração para si mesmo e responde através de bênçãos. Por isso que as pessoas são abençoadas hoje, não só em Deus, né? Não só em Deus e Jesus, mas sim no candomblé, sim na macumbaria, né? Porque todas as pessoas que oram, essa oração chega até ele e ele responde. Mas, para um israelita na antiga aliança, era feito o seguinte, as pessoas apresentavam a oração para o sumo sacerdote pegava a oração, ia até no templo, entrava no Santo dos Santos e apresentava a oração a Yahweh, né? E essa oração depois era respondida. É uma representação das coisas celestiais que acontece. Sabemos que Yahshua é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que devemos orar a Yahshua. Devemos orar a Yahshua, porque Yahshua entrega a oração para Yahweh, pois ele é o sumo sacerdote. Entendeu, irmãos? Os irmãos já estão craque nisso, né? Mas só para relembrar esses pontos, tá? Vamos voltar aqui em Apocalipse 11. Fala assim, Apocalipse 11, versículo 2. Não, versículo... pode ser versículo... Deixa eu ver. Versículo 3. Fala assim, as minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem, vestidas de saco. Lembrando, quem dita o livro de Apocalipse para João? Quem dita? É aquele anjo de Apocalipse 1. Entendemos ali que é Yahshua Micael, tá? Yahshua Micael. Então você vê que ele já fala, as minhas duas testemunhas, tá? Mostrando que ele já tem essa autoridade das testemunhas. Fala assim, vai lá e faça isso, tá? A autoridade que ele tem no céu. Essa autoridade tão grande que Yahshua Micael recebeu, que João chega a tentar adorá-lo. Só que ele fala, não, eu sou servo como tu. Por quê? Porque ele estava vendo aquilo tudo que ele estava recebendo. Ele via que a autoridade que ele tinha. Então, ele falou assim, esse anjo aqui, ele tinha uma grande autoridade. Então, eu acho que eu devo adorá-lo. Só que o anjo fala assim, não me adore. Você deve adorar Yahweh, eu sou servo como tu. E Yahshua Micael, ele ganhou um posto assim tão maravilhoso, o posto que Satanás queria, a ponto de, sem ele querer, o ser ali, vamos dizer, João, querer se adorar a ele, só que ele sabia que a adoração não seria para ele. Ele sabia que a adoração tinha que ser para Yahweh. Esse foi o mérito de Micael e Yahshua, né? Saber que naquele momento ali, que João se prostrou até ele, né? Você vê ali que ele estava tão puro, que ele falou assim, não, se fosse Satanás aceitaria aquela adoração. Mas com Yahshua Micael foi diferente, ele sabe se colocar no lugar dele. Por isso que ele foi sobreexaltado de uma maneira assim tão grande, entendeu? Se tornou primogênito de Yahshua, né? Micael.
primogênitos de Alcha, né? Vamos lá. Versículo 3, vamos voltar aqui, ó. As minhas 2 testemunhas, porém, permitirei que profetizem, vestidas de panos de saco, durante 1.260 dias. Quando a gente pega no calendário lunar, 1.260 dias dá 42 meses, tá? O mesmo ministério de Filadélfia. Por isso que eu falei, são uma semana. Metade da semana se completa, se faz com Filadélfia, com o exército, no tempo das vacas gordas, e a outra metade da semana se faz com as 2 testemunhas. Essa finda a última semana de Daniel. Entenderam, irmãos? Conseguiram entender? Tá. Vamos lá. Ó. Então fala, vestido de saco durante 1.260 dias. Essas 2 oliveiras aqui não é os 2 candelabros. Aqui é a arte do candelabro, tá? São as 2 artes do candelabro que estão diante do mestre da terra. Caso alguém queira prejudicá-las, sairá da sua boca fogo que devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretende prejudicá-las, é deste modo que deverá, aqui fala deveria, porque era uma visão. Então, assim, ó, vamos falar no nosso tempo hoje. Deste modo que deverá morrer. Elas têm o poder de fechar o céu. Olha só, quando fala, é os segredos das 2 testemunhas, ó. Elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias da sua missão profética. Olha só, vou falar de novo, ó. Elas têm o poder de fechar o céu. Elas, quando fala elas, só que o poder de fechar o céu só tem apenas um. Vocês vão entender agora, ó. Elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias da sua missão profética. Tem ainda, a gente já sabe quem que é esse primeiro que tem esse poder de fechar o céu, né? E fala, tem ainda o poder de transformar a água em sangue, né? O primeiro que fecha o céu é Alial. O que transforma a água em sangue é Moisés, porque esses já fizeram isso na antiga aliança. E é isso que a gente vai entender agora. Você vê que o ministério das 2 testemunhas no final dos tempos, né? É o ministério das 2 testemunhas no final dos tempos, na época da tribulação. Uma época que será fechado o céu, não cairá chuva. Quando fala assim, não cairá chuva, é o quê? Por exemplo, vai ter necessidade das coisas. Uma pessoa, a gente fica aqui, vamos dizer assim, entre aspas, a gente fica aí 5 meses sem chover, ó, os alimentos ó, só aumenta. Você imagina ficar 1 ano sem chover. Imagina ficar 2 anos sem chover, 3 anos sem chover, né? Os alimentos ali vai ficar assim. Já está alto o preço. Você imagina na época da tribulação, então, né? Então, quando fala assim, ó, eles têm um poder... Oi, irmã. Antes de o irmãozinho prosseguir aí a leitura, eu queria entender essa parte que fala assim, ó, estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros. Aí, quando fala os 2 candelabros, estão falando de Marcha e Elias? Isso, irmã. Vamos entender aqui, então. Eu gosto muito que os irmãos entrem na live e fazem esse tipo de comentário para entender, porque essa live é para o crescimento de todos, tá? Vamos lá. Quando fala assim, olha, essas são as 2 oliveiras. Aqui está falando os 2 candelabros, mas não é os 2 candelabros. É a arte do candelabro. São 2 artes. Por quê? Sabemos que os filhos de Alcha, né? Vamos dizer assim, o 7, que é a representação do Espírito. O Espírito é a representação do candelabro. Você lembra, irmã, desse estudo? Lembra, Lembro, sim, irmãozinho. Tá. Lembro. Então, são 7, né? Vamos entender. Alial é o primeiro, né? Moisés é o segundo. Daniel é o terceiro. Ezequiel é o quarto. Shaul Paulo é o quinto. Micael é o sexto. O 7º é Ialcha, né? Mas vamos na ordem do candelabro. A primeira arte é quem? Ialcha. Ele é o primeiro. Ele ali é aquela arte, porque é uma arte assim que sai os brotos. Ele é o primeiro, tá? Depois, Alial, Moisés, Daniel, Ezequiel, Daniel. Depois vem Shaul Paulo e depois vem Micael, a última arte. Então, quando fala assim, ó, esses aqui são a oliveira
e os dois candelabros, eles não é os dois candelabros. Ele é uma das duas artes do candelabro. Entendeu? Você conseguiu entender? Ele é a arte do candelabro, representando, ele é um dos 7 espíritos. Vamos dizer assim, quando fala assim, ó, eles são os dois candelabros, mas não está dizendo os dois candelabros, não são dois candelabros, são um candelabro só, né? Só um candelabro, que esses dois aqui são duas artes do candelabro, mostrando, esses dois aqui fazem parte dos 7 espíritos de alma. Entendeu, irmã? E também, né, meu amado irmão, é para representar que quando o Papai Yaucha foi ascendido, apareceu, né, quando ele levou os 3 apóstolos lá para ver a ascensão dele, que apareceu os 2, né? E aí desenharam lá as 2 oliveiras do lado, não foi? Isso aí também é para representar, né? Para a gente saber. Quando fala das 2 oliveiras, né? Isso. Exatamente. Então, Oi. Aqui em Levítico 24, o versículo 2 diz assim, que Arão, né? Ele ordena aos israelitas para que tragam azeite puro de oliveira. E aqui no decorrer fala que Arão, ele coloca em ordem a chama, a ordem dos candelabros. Então, por isso que fala que eles são uma das duas artes que são 2 oliveiras, né? Porque a chama era acendida com oliveira, com óleo da oliveira. Com azeite, né? O óleo da oliveira é o azeite. Justamente. E eles são as 2 primeiras artes do candelabro. Tirando a arte central. Ele é as 2 primeiras, tirando a arte central. Que a primeira é a arte central, que é Yaucha, né? Isso, justamente. Entendeu? Levítico 24. Tá, Levítico 24, irmãos. Mas entendeu, irmão? E ele é um dos 2 candelabros, não é 2 candelabros, ele é a arte, são 2 artes do candelabro, representando que ele é os 2 são parte dos 7 espíritos de alma. Entendeu, irmã Laís? Entendi sim, irmãozinho. Assim sim. Algum irmão? Paulo, Oi, irmão. Eu ainda não consegui entender. Eu queria que você me explicasse, que são 2 oliveiras, né? Você falou que representam um só. Quem são eles? Porque eu ainda estou um pouco perdido sobre as artes do candelabro. Irmão Natan, vamos lá. Eles não são um só. O candelabro é um só. É um candelabro. Sabe o que é o candelabro? Sim, sim. Tá, aquela arte que tem... O candelabro, ele representa os 7 espíritos de alma, que está narrado em Isaías 1, né? Que é o espírito da sabedoria, do conhecimento, do temor, do entendimento, da fortaleza. Então, ali, representação dos 7 espíritos. E a representação dos 7 espíritos de Ial são os filhos de Yaucha, aqueles anjos que são os 5 primeiros, e Yaucha, né? Yaucha e Micael e Paulo, que se tornou um filho adotivo. Entendeu? Sim. Então, isso faz parte do espírito de Ial, E quando fala sobre as 2 testemunhas, é Moisés e Elias. Moisés e Elias são filhos de Yaucha. Entendeu? São filhos de Yaucha que vieram na antiga aliança, porque Yaucha teve 10 filhos. 5 se perderam e 5 se manteve firme, né? Que é Moisés, Elias, Daniel, Ezequiel, né? Daniel, Ezequiel e Micael. São 5, tá? São 5. Então aqui nessa passagem está falando de Moisés e Elias. As 2 testemunhas é Moisés e Elias. Exatamente. Entendi. Moisés. Agora você vai entender mais quando fala aqui, ó. Ele tem o poder de fechar o céu. Elias fechou o céu durante 3... É o estudo agora, mas você vai entender. Elias fechou o céu. E fala também, eles têm o poder também de transformar a água em sangue. É uma das coisas que Moisés fez quando jogou as pragas ali no Egito. Entendeu? Mostrando que essas 2 testemunhas é Moisés e Elias. Entendeu? Sim, sim. Consegui entender. Consegui. Então, assim seja, tá? Voltando aqui, só para recapitular. Algum irmão tem mais alguma dúvida sobre esse assunto aqui? Não, né? Assim seja. Vamos continuar, então. Essas duas testemunhas, né? Ela está pregando ali na época da tribulação, né? Que época é essa? Na época das vacas magras. Naquela época que o administrador infiel já caiu, tá?
Essa aqui que é o ministério das duas testemunhas, na época que o administrador infiel, que Satanás, já foi jogado por terra, tá? Então, quando fala aqui, ó, ela tem um poder de fechar o céu durante o tempo do seu ministério, aqui está falando, ela tem o poder de fechar o céu durante 3 anos e meio. Por quê? 3 anos e meio é o ministério de Elias e Moisés. Entenderam? Quando fala, eles têm o tempo, eles têm o poder de fechar o céu, para que não caia chuva na terra durante 3 anos e meio. Né? Irmão Saul, em Tiago 5,17 fala assim. Calma, eu vou falar, calma aí que eu vou falar. Ah, você vai falando. Calma, estudo, dá para os irmãos entenderem, tá? Tá, agora a gente vai ler lá no livro de Reis. Vamos entender o ministério de Elias. Vamos lá em Reis. Deixa eu ver aqui, 2 Reis, 1 Reis 17. 1 Reis 17. Abre todos aí. 1 Reis 17. Você vê que uma das duas testemunhas tem o poder de fechar o céu. Tem o poder de fechar o céu, tá? Fechar o céu durante o ministério dela, o ministério de 3 anos e meio. Você vai ver que o tempo de Elias também foi esse. O tempo da seca ali. Vamos ler aqui 16, versículo 29. Vamos ler. 1 Reis 16, versículo 29. Por que que foi feito essa grande seca? Por que que houve essa grande seca, tá? Vamos lá. Acabe, filho de Anri, tornou-se rei no 38º ano de Asa, rei de Aldá, e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Anri, fez o mal aos olhos de Al, mais do que todos os seus antecessores, como se não lhe bastasse imitar os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda de Jezabel, olha só para você ver, filha de Etibaal. Olha só, por quê? Porque na antiga aliança, Ial falava, olha, os israelitas não podem tomar para si uma esposa que seja idólatra, uma esposa que não seja uma israelita, né? Para quê? Para que a semente não se misturasse, entendeu? Para que a semente ali, a semente de Ial, né? O DNA de Ial se mantesse mais concentrado, entendeu? Porque lá no passado, vai ser um estudo que eu vou fazer na próxima live, lá no passado, todos nós aqui, vamos dizer assim, todos nós tem um pouco do DNA de Satanás. Por quê? Porque Noema, a esposa de Noé, ela era descendente de Caim. Ela é descendente de Caim. Então, todos ali que saíram da arca, teve que passar pela barriga de quem? Pela barriga de Noema. Então, a genética, o DNA, um pouco do DNA caiu para todos ali. Só que quando um israelita casava com um israelita, aquele DNA ia sumindo, ia ficando fraco. Tinha ele, mas ia ficando fraco. Então, por isso que Ial fala, olha, vocês israelitas, não procura no meio das idólatras, no meio ali no meio daquele que não era uma israelita, pessoas para você casar. E o rei de Israel aqui, o rei de Israel, ele pegou Jezabel. Era uma filha do sumo sacerdote de Baal. Olha só, de Baal. E Baal significa o que na nossa língua hoje? Senhor. E hoje, Senhor, hoje a pessoa fala Senhor Jesus, coloca Senhor como Deus, e etc. Olha só, um link com agora no final dos tempos, tá? Então, fala assim, ó, você vê ali que ele fez um pecado tão grande aos olhos de Ial que mais que seus antepassados chegou a casar com Jezabel, uma filha do sumo sacerdote de Etibaal, né? Vamos lá. Continuando. Filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E passou a servir Baal e adorá-lo. Começou a adorar Baal. Erguiu-lhe um altar no templo de Baal, que construiu em Samaria. Olha, ele construiu um templo para Baal. Olha só para você ver. Acabe ergueu também um poste sagrado e cometeu ainda outros pecados, irritando Ial, o Ial de Israel, mais do que todos os reis de Israel que precederam. No seu tempo, Iel de Betel reconstruiu Jericó pelo preço do seu primogênito. Abriram e lançou-se os fundamentos pelo preço do seu 7º filho.
Segebe assentou-se-lhe às portas, conforme a predição de Ial fizera por intermédio de Josué, filho de Nun, tá? Então, chegou aqui no versículo 17, fala assim, ó, Elial, tesbita, dos habitantes de Galade, disse a Acabe, pela vida de Ial. O Ial disse Ial, a quem eu sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho, nem chuva, a não ser quando eu ordenar. Olha só, você vê tanto poder de palavra que Elial tinha. Não haverá, não vai cair nem orvalho, não vai ter chuva, até eu ordenar. E qual foi esse tempo? Agora a gente vai na passagem que o irmão de peito falou, Tiago 5. Vamos lá, em Tiago 5, você vai ver qual é o tempo que ficou sem chover naquela época. Tiago 5. Você vê que a palavra fala tremendamente. Tiago 5, fala assim, 5,17, ó. Assim Elias, que era homem semelhante a nós, que era homem, né? Estava na condição de ser um homem semelhante a nós, porque ele era um anjo, mas se tornou um homem semelhante a nós, naquele momento. Orou com insistência para que não chovesse. E não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Mostrando que uma das duas testemunhas é Elias. Por quê? Porque ele tem o poder de fechar o céu durante seu ministério. Quanto tempo seu ministério? 3 anos e meio. Você acha que é uma coincidência? Isso? Não é. Tá vendo, irmão Natan? Como é que a palavra fala? A palavra fala lá que é uma testemunha que tem lá. E a palavra fala que essa testemunha é aquele que tem o poder de fechar o céu. E quando você pega na Antiga Aliança, você vê que Elias fez isso mesmo na época ali que ele fez a missão dele. Ele fechou o céu durante 3 anos e meio. Você viu que a gente conseguiu interpretar aquela parte da Escritura usando a própria Escritura? Sim. Mostrando que aquele irmão que falou com você lá, que a Bíblia não está codificada, ele está totalmente enganado. Com certeza. Se não está codificada, como é que a gente vai entender quem que é a testemunha ali? Não, ele falou que as pessoas vão entender a Bíblia pelo próprio esforço. Por exemplo, quem lê mais vai entender mais, entendeu? Não adianta. Não adianta conhecer a letra e não ter a interpretação dela, né? Por quê? Ele foi levado até ele foi levado até eu esqueci o nome do... Qual que era o nome dele, irmão? Na carruagem? Ele era Deixa eu pegar aqui. É eunuco. É um eunuco, mas é eunuco da onde? Ele era da... Etiópia. É isso mesmo, do rei da Etiópia. O eunuco, né? Ele é um eunuco da Etiópia, né? E chegou lá, o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. Filipe pergunta para Isaías assim, você está entendendo o que você está lendo? Filipe pergunta para Isaías, para o eunuco. Fala assim, você está entendendo o que você está lendo? Aí o eunuco fala assim, como é que eu vou entender se não tem ninguém para explicar? Né? Você vê que não adianta ler. Você vai ler aqui, tem teólogo que lê a Bíblia inteira. E não tem o entendimento dela, não sabe nem quem que é os 7 anjos de Apocalipse. Não sabe nem interpretar. Quando eu estava na denominação, eu não conseguia entender. Muita coisa eu não conseguia entender. Por exemplo, hoje eu entendi sobre os anjos. Eu ficava querendo entender sobre esses anjos. Quem são esses anjos? Entendeu? E na denominação não fala. Exatamente. Então, não é apenas ler. Não é falar assim, eu vou ler aqui que... E não é só você não, meu amado irmão. É todos nós não sabemos, né? Com certeza. Exatamente. Tá. Então, vamos lá. Então, a gente vê aqui que Elias, né, ele falou ali para Acabe que não ia cair mais chuva. Falou assim, não vai ter mais chuva. Por quê? Porque você fez mal aos olhos de Baal. Você era um rei e casou com uma filha do sacerdote de Baal. Você construiu templo para Baal. Você levantou poste para Baal. Então, a partir deste momento, não vai cair mais chuva. É o que acontece no final dos tempos, né? Baal, hoje, vamos dizer, entre aspas, um deus adorado pelas denominações, né? Não só pelas denominações, pela Igreja Católica, por todas as religiões, né? Senhor hoje é uma palavra universal. Hoje ele se colocou como pronome de tratamento, né? Um senhor de idade ali, mas a palavra Senhor tem um significado muito forte, que significa Baal,
entendeu? Então você vê que é a mesma condição de hoje em dia. Hoje em dia as pessoas adoram a Baal. É a mesma condição daquele tempo, entendeu? Hoje Me em tira dia... só uma dúvida aqui. Por exemplo, as pessoas que hoje elas sabem, né, o verdadeiro nome, né? Essas são predestinadas. Então, só as pessoas que são predestinadas que elas vão saber, ou todos vão saber o verdadeiro nome agora, e alguns não vão aceitar. Não. Que isso eu não consigo entender bem, sabe? Saber o nome. Os israelitas lá de Israel sabem. Eles sabem. Sabe, entendeu? Você pode ver que até as regiões ali do lado deles, que tem guerra com eles, também sabem. Eles não chamam ali as pessoas ali de judeus, eles chamam eles de Ialdins, porque sabe o nome ali do criador de Israel, entendeu? Só que tem aquelas pessoas que sabem o nome, tem pessoas que são predestinadas de, além de saber o nome, de sair dessa terra, entendeu? Sim. Antes da tribulação. Só que, sabe, o nome vai ser espalhado. Você pergunta a uma pessoa, às vezes você não encontrou alguém, nenhum amigo seu, que nunca ouviu falar de Ial, mas vai encontrar algum amigo seu e vai dizer, não, eu já ouvi falar de Ial, só que eu não aceito. Entendeu? Por exemplo, essa pessoa que você ministrou lá, que falou assim que a Bíblia não tá codificada, ela agora sabe o nome verdadeiro, só que ela não aceita o nome verdadeiro. Entendeu? Entendi. Então ela pode lembrar disso futuramente, ela, né? vai estar na tribulação. Vai lembrar, né? Na tribulação ela vai lembrar desse nome. Por quê? Porque ela vai começar a vir catástrofe, vai começar a vir as coisas, vai começar a orar para Deus. É a ministração de hoje. Deus não vai responder ela, peraí. Não vai responder ele, eu falo assim, peraí, esse aqui não é o que imaginava. E tem uma representação aqui agora, entendeu? Você vai entender aí nessa mensagem. Fala assim, ó. Elias, o tesbita de Galade, dos habitantes de Galade, disse a Acabe, pela vida de Ial, e Ial disse Ial, a quem eu sirvo, não haverá nesses anos nem orvalho nem chuva, até o tempo que eu ordeno. Esse tempo foi de 3 anos e meio, tá? E aí começa ali, né, o milagre da farinha e do óleo, que Moisés é levado ali até a viúva, né, ali é multiplicado ali para aquela viúva, ele ressuscita ali o filho da viúva, e isso aí está dentro dos 3 anos e meio, né? Então, vai chegar um momento que está relatado em 1 Reis 18, 20. Abrir todos aí, só virar a página. Isaías 18, 20. O que eu expliquei desde o começo? Satanás estava lá em cima. Ele respondia às orações. No momento que ele foi jogado para baixo, ele parou. A representação, né, ali a última semana de Daniel, que ele fez um pacto, né, uma aliança, o antimachia, com muitos durante uma semana. Na metade da semana, ele cessou, quer dizer, ele respondia às orações, chegou na metade da semana, parou de responder. Então, ali ele cessou, ele quebrou a aliança, tá? Ele quebrou a aliança. E aí, vamos lá. Vamos abrir aqui em... Só um instante, irmão Paulo. Me explica só mais uma vez a questão que muitas pessoas acham que a marca ela vai vir do anti-machia. E é realmente dele ou vai vir, por exemplo, essa parte eu não consegui entender. O Papa ele já é um anti-machia ou não, vai vir outro? É o falso profeta, o anti-machia é Emanuel. É o falso profeta. Então, essa marca vai vir do Emanuel ou ele vai vir do Papa? A marca é do Emanuel, mas quem vai dizer assim, ó, coloca a marca, vai ser o Papa. Porque a marca, fala assim, a marca do seu nome, no nome de quem? De Emanuel, que aí fala 666, né? Que a marca é do anti-machia, entendeu? Sim. Mas quem vai falar para o povo assim, ó, pode colocar, que vai... confirmar, né? Que vai falar assim, pode colocar essa marca, que vai instruir todo mundo a colocar, vai ser o falso profeta, entendeu? Entendi. Então, beleza, vamos lá. Obrigado. Agora você vai entender sobre a oração que era destinada, né, a Baal e era respondida. Aqui, ó, pega aqui, ó, 18, 20, fala assim, ó, Acabe convocou todo Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias aproximou de todo o povo e disse: até quando claudicareis de 2 pernas? Se Ial é Ial, segui-lo. Se Baal, segui-lo. Se é Baal, segui-lo.
e o povo não lhe pôde dar resposta. Então Elias disse ao povo: sou o único profeta de Baal que fiquei, enquanto os profetas de Baal são 450. Você está vendo, irmão Natan? Quando fala assim, irmão Natan, é um pequeno número, entendeu? Não preocupa com numeração, não, é um pequeno número que vai ser salvo agora. E também, da salvação mundial também é um pequeno número, não é um número pela população mundial também é um pequeno número. Você vê que o profeta ali era só um, entendeu? E quantos profetas de Baal era 450. Olha só a desvantagem que é tão grande, entendeu? Fala assim, ó, dei-nos 2 novilhos. Aqui foi o quê? Aqui foi aquele momento ali que ele começa a chamar ali vamos ler aqui de novo. Ó. Então Elias disse ao povo: eu sou o único profeta de Baal que fiquei, enquanto os profetas de Baal são 450. Então ele começou a fazer ali, vamos falar assim, ó, vamos ver então aqui qual que é o verdadeiro. Se é Baal, e falou para Acabe, se é Baal, até quanto que você vai ficar adorando Baal, vai ficar adorando Ial. Se Ial é Ial de Israel, adora ele. Se é Baal, então adore. Mas antes disso, vamos aqui ver qual que é o verdadeiro. Aí ele fala assim, ó, dei-me 2 novilhos, para que eu escolha um para si mesmo. E esquartejá-lo, né, cortá-lo e colocar sobre a lenha, sem pôr fogo. Prepararei outro novilho, e eu colocarei sobre a lenha, sem pôr fogo. Invocarei depois o nome do vosso Deus, aqui está falando Baal, tá? Quando fala Deus em letra minúscula, está falando de Baal, tá? Pessoal, você vai pegar a sua oferta, vai colocar sobre o holocausto ali, sobre o lugar de fazer queimar o sacrifício, você vai invocar seu Deus, né? Se cair fogo do céu e queimar e consumir todo ali o bezerro ali, o novilho, o seu Deus é o verdadeiro. Agora, se eu invocar Ial, e Ial cair fogo do céu, Ial é o verdadeiro. Continua assim, ó. Invocareis depois o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome de Ial. E o Deus, e vamos colocar assim, e o Criador que responder enviando fogo do céu, esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Todo o povo respondeu: está bem. Elias, então, falou aos profetas de Baal: escolhe para vós um novilho e preparai que fosse primeiro, pois somos mais numerosos. Invocai o nome do vosso Deus, para que vos acendais o fogo. Eles tomaram o novilho, que o vosso Deus, tomaram o novilho, que ele lhe havia dado, e fizeram em pedaços, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Baal, responde-nos. Mas não houve nem resposta, e eles dançavam, dobrados de joelho diante do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombou dele, dizendo: gritai mais alto, pois, sendo um Deus, ele pode estar conversando, ou fazendo negócios, ou fazendo negócio, mostrando que Baal é quem? Aquele que negocia, Ou então, viajando, talvez esteja dormindo e acordarás. Gritar mais forte. E, segundo o seu costume, fizeram inserções no seu próprio corpo. Começou o quê? Começou a se cortar no seu próprio corpo. Vamos entender aqui. Até este momento aqui, Baal respondia às orações deles. Por quê? Eles não iam aceitar o desafio que Elias fez para eles se Baal nunca tivesse respondido eles. Entenderam? Se ele não ia fazer isso, eles não iam fazer, não, eu nem sei de verdade se Baal existe mesmo, ele nunca me respondeu. Não, Baal já respondia a eles. E Baal tinha os sacerdotes deles. Entendeu? Só que quando chega um desafio entre o verdadeiro e o falso, né? Vamos dizer assim, o forte e o fraco, o forte sempre prevalece, o forte é Ial. Entendeu? Então, quando ele fez o sacrifício, eles começaram a orar, Ial falou assim: olha, administrador infiel, você que responde a oração dos Balaíns, que não responde. Caladinho aí. Entendeu? Caladinho aí. Ial ordenou, cala a boca. Você não vai responder nada, não. Mas antes ele respondia. Ial deixava ele responder antes. Entendeu? Ial permitia. É permissão de Ial. Entendeu? Só que quando tem um desafio, assim, você agora fica calado. Que agora eu vou mostrar para todo esse real quem é o verdadeiro, tá? Então, Elias começou a zombar, olha, faz mais. E eles começaram a se cortar, se mutilar, começaram a se cortar, fazendo sacrifício, porque era
de costume deles, porque a palavra fala que era de costume deles fazer esse tipo de sacrifício, se cortar, né? Continuando aqui, versículo 29, ó. Não, quer dizer, no versículo 28, ó. Gritaram mais forte, segundo seu costume, fizeram incensões no seu próprio corpo, com espadas e lanças, até escorrer sangue. Quando passou do meio-dia, entraram em transe, até a meia hora, eles começaram a ficar assim, ó, porque ficou ali dançando, pulando, gritando a Baal, se cortando, eles começaram a ficar meio grogue, né? Vamos dizer assim, da apresentação da oferta, mas não houve voz, nem responde, nem sinal de atenção. Então Elias, ó, lembrando, vamos lembrar, esse tempo aqui estava no tempo da seca, no tempo dos 3 anos e meio, que Elias falou assim, não vai haver chuva, entendeu? Aqui foi dentro dos 3 anos e meio que houve esse desafio entre os profetas de Baal e Ial, tá? Versículo 30, fala assim, ó, então Elias disse a todo o povo, aproximai de mim, e todo o povo se aproximou dele. Ele restaurou o altar de Ial, que fora demolido, tomou 12 pedras, olha a representação das 12 tribos, dos 12 apóstolos. Segundo o número das 12 tribos, disse Ial, quem Ial se dirigia dizendo, teu nome será Israel, e edificou com as pedras um altar no nome de Ial. Fez em redor um altar, um rego capaz de conter 2 medidas de semente. Empilhou-se lenha, esquartejou o novilho e colocou sobre a linha. Depois disse, enchei 4 talhas de águas e entornai sobre o holocausto. Olha, você vê que os profetas não jogou água sobre o novilho. Alial já joga água sobre o novilho. Fala assim, ó, sobre o novilho e sobre a lenha, né? E ele disse, fazei de novo, e eles fizeram. E acrescentou, fazei pela 3ª vez, e eles fizeram. A água se espalhou em torno do altar, inclusive no rego ficou cheio de água. Na hora que ele foi apresentar a oferta, Elias aproximou-se e disse, Ial de Abraão, Ial de Isaque, de Israel, sabes que hoje tu és Ial de Israel, que eu sou teu servo, e que foi por ordem tua que eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Ial, responde-me, para que esse povo reconheça que tu és o Ial, que converte o coração deles, Então caiu um fogo de Ial que consumiu todo o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, secando a água que estava até no rego. Todo o povo presenciou, prostou-se com o rosto no terra, exclamando, é Ial, que é Ial. Ial, que é o Criador de todas as coisas. Elias lhe disse, prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles prenderam. Elias fez-los descer para perto da torrente do Queizós, e lá os degolou. Elias matou ali os 450 profetas de Baal, tá? Aí fala assim, Elias disse a Acabe, sobe, come e bebe, pois eu estou ouvindo o barulho da chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se em terra e pôs rosto diante dos joelhos, e disse, seu servo, sobe, olhai para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, nada. E Elias disse, retorna 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse, eis que sobe do mar uma nuvem pequena, como a mão de uma pessoa, a mão de um homem. Então Elias disse, vai, diz a Acabe, prepara o carro e desce para que a chuva não te detenha. Num só instante, o céu se escureceu com muitas nuvens e um vento caiu, uma forte chuva. Acabe subiu o seu carro e partiu para Jezarel. A mão de Ial esteve sobre Elias e cingiu os rins e correu diante de Acabe até a entrada de Jezrael. Tá, irmãos, vamos entender aqui agora. Aqui eu li todo o capítulo para os irmãos entenderem. Aqui foi ali o desafio que Elias fez contra Baal. E você vê que esse desafio foi feito durante os 3 anos e meio. Irmão Saulo, só um minuto. Qual foi o capítulo? Eu só escutei, mas eu não notei aqui no caderninho. Isaías, 1 Reis 18, 20. Isaías 18, 20, tá?
Ali é o desafio, que teve o desafio. Então, você vê que esse desafio que Peraí, teve... é Isaías 18:20 ou 1 Reis 18:20? 1 Reis 18:20. 1 Reis 18:20. Então, esse desafio aconteceu na época da seca, tá? Na época da seca. E na época da seca, agora vamos lembrar, na época da seca, os profetas de Baal não foram respondidos pelos ídolos dele. É a mesma representação de Apocalipse no final dos tempos, na época das duas testemunhas. As duas testemunhas que eu estiver pregando, ali, depois que Satanás tiver caído por terra, as pessoas vão orar para Deus e elas não vão ser respondidas. É uma representação desse desafio aqui de 1 Reis. Desafio de Elial. Oi. Irmão Alberto, tudo bem? Pai de Alcio. Pai de Alcio. Irmão, vê aí o capítulo 18 de Apocalipse aí, irmão. Se você puder dar uma olhada aí. É a representação de tudo que você falou aí, ó. Fala sobre Elial aí. Qual parte? 18, no início. Fala assim, ó. Depois disso, viu outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder. A terra ficou iluminada com sua glória. Então ele gritou com voz poderosa. Caiu, caiu. Babilônia a grande tornou-se moradia de demônios, abrigos de todos os espíritos impuros, abrigo de todos os tipos de aves impuros repelentes, porque o vinho das suas prostituições foram embriagados todas as nações. Os reis da terra fornicaram com ela. Os mercadores da terra enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado. Aqui a gente entendemos que Apocalipse 18, 1 está falando de Elias. Apocalipse 18, 4, ali já está falando de Yalcha e Micaial, já é um outro anjo. Exatamente, irmão Alberto. Então, a gente entendendo, né? Quando os profetas de Baal estavam começando a orar para que Baal respondia, na época de quê? Na época de calamidade, ele não respondeu. Por quê? Porque ele foi feito um desafio, entendeu? É uma representação no final dos tempos, que depois que as duas testemunhas vierem para essa terra e Satanás estiver caído, as pessoas orarão no nome de Baal, no nome de Senhor, orarão no nome de Deus, orarão em outros nomes, né, em Senhora Aparecida, etc., e elas não vão responder. E a partir do momento que as pessoas que creem na mensagem vão orar e Ial responderá. Entenderam, irmãos? Ial responderá. Por quê? Porque o administrador infiel que está, neste momento, respondendo orações, não está lá mais. Não está lá mais. É aquelas meia semana, né, que a aliança foi quebrada. Entenderam, irmãos? Conseguiram captar essa mensagem? Conseguiram entender que é tão maravilhosa a mensagem que na época da tribulação, assim como na época daquela seca que teve, que o profeta Elias, ele orou para que não chovesse durante 3 anos e meio, ele fez desafio contra Baal, e Baal não respondeu às orações. Também, no final dos tempos, na época da tribulação, quando Elias também estiver na terra, ali, essas entidades também não responderão, apenas Ial, para ver que Ial, para mostrar que Ial é o Ial. Entendeu? Então, isso vai acontecer novamente, né? Essa passagem não é uma profecia. Isso já aconteceu e vai acontecer novamente. Exatamente. Se cumprir na palavra, em Eclesiastes 1:9, que fala, tudo que foi, volta a ser. Não há nada de novo debaixo do sol. Entendeu? Esse capítulo 18 aí que eu falei para o irmão ler aí, que representa isso, que foi uma vez, vai ser agora aqui no capítulo 18. Quando agora aparece aqui, ó. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu e tinha grande poder, que é o poder de parar o céu, a chuva, tudo isso aí, entendeu? Que o irmão acabou de mencionar. E a terra ficou iluminada com a sua glória, quer dizer, toda a terra ouviu a sua pregação, o seu anúncio em questão da Babilônia, a qual ele está dizendo, essa Babilônia é isso, e com tudo que ele vai falar, ela vai o quê? Cair. Cai, Babilônia, representa a caída de Jezabel juntamente com Acabe, naquele momento que estava ali os seus profetas, que sempre estavam ali ajudando eles em tudo para divulgar o engano. Ele caiu ali na mão de Elias, aqui Elias novamente repete a história. Ele agora, depois que a Filadélfia sobe, agora ele desce para fazer isso aqui, ó, derrubar a Babilônia, que é representando Jezabel, caindo juntamente com Acabe e seu reinado ali, caindo todos os de Babilônia aqui, caindo todos os profetas de Baal, caindo aqui nesse momento, então representando a mesma condição agora, repetindo de novo. Por isso que fala que vai iluminar toda a terra, quer dizer o quê? Pela internet, por todas as telecomunicações, todos verão e ouvirão o que ele tem a dizer,
Elial vai dizer, usando todas as mídias, tudo vai chegar aos ouvidos dos 4 cantos da terra, tudo isso que vai acontecer, esse anúncio, desmascarar a Babilônia, para que ela venha a cair de vez. E, logicamente, que também os clamores que eles farão, que não serão ouvidos, também vai ajudar com que eles venham abandonar de vez, né, irmão? Ele vai ajudar aqui em 1 Reis, vamos voltar lá, só o último comentário. 1 Reis fala assim, ó, no versículo 9, deixa eu ver, 9, deixa eu ver. A sua mensagem chegará sobre toda a terra, através da sua entendeu? Quando fala assim, ó, versículo 39, ó, todo o povo presenciou, ó, todo o povo, é a mesma coisa que você está falando, irmão, todo o povo presenciou, prostou-se com o rosto por terra, exclamando, é Iau, que é Iau que é o Criador. Então é isso mesmo que você está falando, irmão. Vai chegar um momento que as pessoas vão começar a orar, e não vai ter bênçãos. E aqueles que, quando eu falo bênçãos, irmãos, não é bênçãos, bem material, é bênçãos celestiais, entendeu? E vai chegar um momento ali que um profeta, Alial, Moisés, Elias, vai orar a Iau e vai haver bênçãos. Então todo mundo vai ver, é Iau que é o verdadeiro Iau, é Iau, esse Baal aí, as pessoas vão começar a ver a nossa mensagem. Por exemplo, vai ter pessoas que vai estar vendo a gente aqui nessa live aqui agora, falando sobre isso, e falar assim, olha, esses irmãos sabiam lá em 2022, vamos supor, eles vão estar já em 2024, 2025, e esses irmãos não estão aqui mais. Por quê? Porque quando eles foram levantados em Apocalipse 12, eles lançaram Satanás por terra. Então, por isso que cessou a aliança que o antimachista Satanás fez com os povos, né? Ali cessou, não teve mais resposta de oração. E todos ali vão reconhecer que é Iau o Criador. É Iau, 1 Reis 18:39. Como é que é? 1 Reis 18:39. 1 Reis 18:39. Isso que eu li agora. Assim seja, irmãos? Os irmãos têm alguma dúvida? Então todos nesse tempo eles vão saber, né, que estava errado, eles vão reconhecer, né? Vão saber, vão reconhecer. Eles vão começar a orar, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, irmão. A família, vou te dar um exemplo aqui, a sua família. Ela ora a Jesus, a Deus. E é respondida. Sua família hoje é respondida. Só que aí você fala, vai chegar um momento que essa resposta não vai estar, porque o administrador infiel não vai estar lá mais para orar, entendeu? Não vai estar mais para receber essa oração. E fala, o verdadeiro nome é Iau. Então, aí você vai, é acendido, volta para sua casa, essa família fica aqui, né? Vai começar um tempo calamitoso, começa a tribulação e tal. E ela começa a orar a Baal, né? Por quê? Vai começar a orar ali a Jesus, a Deus, porque antes se respondia essa oração. Só naquele momento já não é mais respondido. Por quê? Porque o administrador já não está lá mais. O administrador foi jogado por terra. E aí sua família começa a falar assim, olha, o Natan tinha razão, entendeu? O Natan tinha razão. Eu começar a ver os fatos acontecendo e vai começar a invocar Iau, para ver que Iau é o verdadeiro. E quando eles invocar Iau, aí sim, nós responderemos a oração deles. Assim seja, irmãos. Irmão Paulo Saúl, essa mensagem de Filadélfia que está sendo anunciada agora, eles vão se lembrar, né? Eles vão, porque ela vai ficar toda aqui. Tá entendendo? Vai ter os áudios, vai ter os estudos aí, e eles vão ouvir. Porque e aí eles vão ver realmente que nós estávamos certos. Exatamente. Dizer, que nós estávamos trazendo um nome verdadeiro, só que eles não quiseram ouvir. Porque as duas testemunhas vão testificar todos os nomes que nós testificamos hoje. Aí eles vão acreditar, porque vão ver que nós subimos, os que falavam Iau e Yauxa subiram, e aí eles agora vão testificar lá de Israel, Iau e Yauxa para toda a humanidade. Eles vão na verdade, não é questão. Todos não que falam né? de Auxa, mas todos aqueles filhos de Auxa que verdadeiros que vão subir, porque vai ter muitos que falam... Irmão Paulo. Oi, irmão. Irmão Paulo, eu posso falar um versículo aqui para o irmão Natan, que ele estava com dúvida a respeito sobre o entendimento, né, da palavra. Lá em Daniel 12, versículo 8, fala assim, ouvi, mas sem compreender. Então, perguntei ao meu mestre, e como será a consumação destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Quer dizer, aí lá em cima é fim
final dos tempos, né? E lá em Daniel 12, aí fala, nesse tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas, nesse tempo, o teu povo escapará, isto é, todos os que se encontrarem inscritos no livro da vida. Quer dizer, não são todos, Natan. Você viu aqui, né? Não são todos, são os que têm os nomes inscritos no livro da vida. E esses que têm os nomes escritos no livro da vida, que compartilham o Espírito, que tem o entendimento da palavra. Então, a pessoa pode ler, reler 1000 vezes, que não vai ter um entendimento. O entendimento é humano, né? Isso, entendimento humano. Nós temos o entendimento do Espírito de algo, né? Que é compartilhado conosco, entendeu, meu amado? Gratidão, irmão, gratidão. Tá bom? Assim gratidão, seja. excelente. Irmãozinho Shaul, estou com uma dúvida. Se o irmãozinho puder me ajudar. Tipo assim, a gente vê que o Ministério de Filadélfia é 3 anos e meio, né? Que é 1.260 dias, né? E a gente vê também que o ministério das 2 testemunhas também vai ser de 1.260 dias, né? Só que uma coisa eu quero compreender, irmãozinho, que está lá em Daniel 12, eu quero compreender se o ministério do Antimachia vai ser de 1.290 dias. Lá está falando assim, ó, lá em Daniel 12, 11, que diz assim, a contar do momento em que for tirado, que for sido abolido o sacrifício perpétuo e for instalado a abominação da desolação, haverá 1.290 dias. Tá, vamos lá, vamos entender. Daniel 12, versículo 11, fala assim, ao contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo e for retirado a abominação e for instalada a abominação da desolação, haverá 1.260 dias. A tradução melhor daqui é o Almeida, porque fala assim, ó, a contar do momento que for tirado o sacrifício perpétuo. Quem que é o sacrifício perpétuo? Yahshua Micael. Ele for tirado aonde? Da terra, a partir que aconteceu o momento que Yahshua Micael foi tirado da terra, na verdade Micael, porque ele não, aqui na terra ele está com o nome de não está com o nome de Yahshua. A partir desse momento que ele foi tirado, haverá 1.290 dias. Não fala que o ministério de Antimachia é 1.990 dias, não. Fala assim que haverá. Só que o ministério do Antimachia é de 42 meses, né? É a mesma quantidade de dias de Filadélfia e das outras testemunhas, tá? Vai ter um intervalo de 30 dias. Calma aí, deixa eu responder. Apocalipse 13, 5 e 6 fala já isso aí. Isso, fala isso. 42 meses. 42 meses. É de 42 meses o ministério do Antimachia. Só que aqui fala a partir do momento que for retirado. Retirado quem? Micael. Quando nós for levantado. Haverá 1.290 dias. Né? Esses 30 dias, a gente não tem a compreensão de que não. Mas é aquele tempo, né? Vamos dizer assim, é um tempo que vamos subir, vamos guerrear lá, né? Guerrear com palavras, né? Com espadachim, guerrear com palavras, e Satanás cairá por terra. Então é esse tempo. Vai chegar o momento que o Antimachia vai tomar posse, vai começar o ministério dele. O ministério dele 42 meses. Mas aqui está falando que a contar do momento que for tirado, haverá 1.990 dias, tá? Felizes aqueles que perseveraram durante 1.335 dias. Esses 1.335 dias, irmãos, vai ser aqueles que ficarão vivos para repovoar a terra, tá? Vai ser aqueles que ficarão vivos, tá? Para repovoar a terra, que passou o tempo da tribulação, que não morreu, não colocou a marca, não morreu, né? E ficou vivo para repovoar a terra. Tá? A representação na colheita, aqueles que ficavam nos cantos e aquela que caía, entendeu? Aquele fruto que caía, te dou um exemplo. Então, o ministério de Satanás é 42 meses também, está relatado em Apocalipse 13, tá? Mas está falando da contagem do tempo. Fala assim, a contar o momento que for tirado o sacrifício, vai haver 1.290 dias.
tá? É o tempo que vai ter. Não é o tempo do ministério do Antimachia. Depois de... Aí, vamos contar, fazer uma conta lógica. 1290 menos 1990 menos 1960, 1260 é 30. Quer dizer, é um mês. Entendeu? Então, esse mês é um mês ali que a gente vai estar guerreando, o Antimachia vai começar ali a mover os pauzinhos dele, para começar a tomar posse, o falso profeta vai começar a falar mais sobre ele, que é ele que, vamos dizer, é o Messias de Israel, entendeu, irmã? Sim, compreendi, irmãozinho. Porque, assim, irmãozinho, aí me vem a questão, porque eu estou fazendo ruminar, né, e eu queria entender essa parte, né, para mim começar a iniciar ele. E lá também fala assim, ó, lá em Daniel 7, 21, fala assim, ó, estava eu contemplando, e este chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles, né? Daí a gente vê que aqui é o Antimachia que está, né, matando, né, os de Laodiceia, aqueles que levam um testemunho, né? E aí que vem uma pergunta, né, irmãozinho? Daí ele vai prevalecer, no caso, até 1260 dias, no caso, matando aquelas pessoas ali, né? Isso. Aí essas pessoas que foram mortas pelo Antimachia, pela palavra, vai chegar um momento que elas vão ser ressuscitadas, né? Nesse período de 1260 dias. E vai ser ressuscitadas. E vai ter aquelas pessoas que não vão morrer, não vão colocar a marca. Essas são aquelas pessoas que estão relatadas, fala assim, ó, felizes aqueles que vamos lá, fala assim, ó, felizes, assim, ó, bem-aventurados aqueles que perseveram, chegando a 1330 dias. Perseveram como vivos, então é eles que vão repovoar a terra, entendeu? E lembrando, né, meu amado irmão Shaul, que o ministério do Antimachia começa a partir do momento que ele é ferido, que ele tem a ferida de morte, né? Aí começa realmente o ministério dele, né? Então, deve ser esse período, esse pequeno período aí que ele está aqui, e aí depois, né? Deve ser isso também, né, meu amado irmão? Esses 30 dias, você vê que toda a conta que é contado hoje, a gente conta pelo calendário lunar. E o calendário lunar, todos os meses, tem 30 dias. Não é fevereiro 28, julho 31, não. Todos os meses tem 30 dias. Você vê que é um ciclo fechado de 30 dias, entendeu? Então, ali é o momento da gente guerrear, de Satanás cair por terra, de ter a ferida de morte, de ter isso tudo, entendeu? Oi, irmão Shaul. Compreendido, irmão. Assim seja. Posso fazer uma pergunta, irmão Shaul? Ali quando o irmão Alberto falou ali do Apocalipse 18, né? Fazendo a conexão lá com aquele anjo. Ali fala, vi outro anjo descer, né? Ali a gente sabe que é Alial, né? Que ele vai voltar, né? Junto com os dois anjos, né? Que é Alial e Macha, né? O testemunho, né, que o irmão falou ali, o testemunho dele vai testificar com a mensagem do mensageiro de Laodiceia também, que é o que vai estar. Então, na verdade, teria o mensageiro de Laodiceia, mais Macha e Alial que estariam ali levando, né, que somente através deles vai estar ali o fogo e o óleo, né, e o azeite, que é a representação do Espírito, né, então somente com eles, né, vai testificar com a mensagem do mensageiro de Laodiceia junto com Alial e Macha. Seria isso, irmão? Correto? E o mensageiro de Laodiceia não traz mensagem. Por quê? Está no tempo de quê? No sábado. O sábado não cai maná, né? O maná que tá, a palavra que vai estar na terra é a palavra nossa, entendeu? É da época que José guardou o alimento no celeiro. Então, o mensageiro de Laodiceia não vai trazer mensagem como o mensageiro de Filadélfia trouxe, entendeu? O ministério dele, particularmente, não sei como é que vai ser, né? Mas ele parece, até então, cremos que ele vai ser vencedor também, né? Também o mensageiro de Sás também vai se converter também, vai ser vencedor também, mas não trarão mensagem como nós trazemos, entendeu? Nós vamos desvendar a escritura por completo, vamos deixar já o alimento pronto para eles. A obrigação deles é somente comer, entendeu? Então as pessoas vão começar a ouvir, né? Vão começar a ouvir ali as duas testemunhas. Vai ter também o mensageiro de Laodiceia, mas não com mensagem, mas afirmando que isso é verdade, né?
O mensageiro de Tarso também vai afirmar que isso é verdade, porque foram testemunhos oculares disso, teve a verdade frente a frente, mas recusaram, e eles vão começar a estudar os nossos estudos, os nossos ensinos que deixamos aí, entendeu? Entendi, irmão. Gratidão. Gratidão. Mais alguma dúvida, irmãos? Não? Ninguém tem dúvida, não? Gratidão, então, né? Então tá sendo bem explicado, então, né? Gratidão, papai, tá? Vamos orar, então, para finalizar, né, irmãos? É maravilhoso isso, né? Peço para os irmãos ouviram o áudio da reunião de hoje, o áudio, assim, é muito tremendo, ouve 2, 3 vezes, é um motivo de alegria, eu fiquei chorando igual criança lá toda hora, mencionava, porque até então, né, a gente está crescendo, até então a gente imaginávamos que nunca mais veríamos Papai e Alcha, né? Papai e Al Forte Valente, né? E a partir do momento que a gente sabe que a gente vai poder visitar eles lá em cima, irmãos, uma vez por ano, né? Representação, isso assim é grandioso demais, irmão. É maravilhoso demais, entendeu? Essa é a diferença entre os 144 mil e o resto do povo, entendeu? Os 144 mil, ele tinha que ter alguma coisa a mais, entendeu? Tinha que ter alguma coisa. Oi. Irmãozinho Shaul, eu posso contar algo para vocês? É que assim, eu fiquei tão alegre porque a passagem minha favorita é essa passagem que diz assim, ó, e eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Tremendo. Quando a primeira vez que eu li Apocalipse, foi a passagem que eu mais me encantei e me encanto, sabe? E foi assim, irmãozinho, quando eu era criança, eu carrego comigo um sentimento. Quando eu era criança, eu ficava pensando assim, quando eu for para o céu, eu vou estar adorando a Ial, né? Quando eu era criança, ainda não tinha entendimento dos nomes, né? E eu ficava pensando assim, eu vou adorar a Ial. Só que eu imaginava que tinha outro céu lá em cima, né? E eu ficava pensando assim, eu vou adorar ele, mas eu vou também poder ir lá. Tremendo, irmãozinho. E essa mensagem foi tremenda. Eu fiquei tão alegre porque testificou. O meu coração ficava pensando assim, vai chegar um momento que eu vou poder ir lá também. E nós fomos, todos nós, 144 mil. Você vê que o crescimento foi. Primeiro, a gente entendemos que Gabriel ia lá, né? Porque Gabriel é o trono, então ele teria acesso lá. Depois entendemos que os 7 filhos ali, né? Os 7 espíritos também é lá, porque é espiritual. E depois entendemos que nós também vamos lá. Isso, assim, é sem palavras. Isso aí, irmão, além de dar mais temor para a gente, né? É um consolo, né? Um consolo de pensar assim, nossa, vai ser tão maravilhoso, né? O céu já deve ser lindo. Imagina a habitação de Al. Essa mente aqui é tão pequenininha que não consegue imaginar o tamanho da glória que é, né, irmãos? E a gente poder estar ali. Olha só, se Marcha, quando foi para o céu, já voltou com sua face resplandecente, você imagina na luz inacessível, que não tem treva nenhuma, que é só luz, 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 e a gente poder contemplar a face de Al, assim, grandioso, é muito maravilhoso, irmãos, é muito grande, é muito forte para nós. Então, vamos perseverar, vamos estudar, porque os 144 mil alcança a perfeição, entendeu? Igual os irmãos, não vai ter aquela memória de antes, então temos que aprender aqui, entendeu? Vamos nos esforçar cada dia mais. A irmã Laís, a irmã Cida, a irmã Delminha está se esforçando para fazer os ruminares. Os ruminares, assim, é de extrema importância. Por quê? Porque a gente escuta o áudio, depois pega o ruminar e aquele ali fica gravado na mente e não sai. Então, é um conhecimento que você vai reter o conhecimento, entendeu? Porque quando você escuta uma vez, ali, daqui a pouco, é tanta administração que some. Mas quando você escuta a administração, escuta o ruminar, é uma coisa que fica, assim, cravado e não sai, entendeu, irmãos? Então, é dedicação de todos para poder aprender, principalmente dos irmãos mais novos que estão chegando agora, viu, irmão Natan? É dedicar, é trabalhar com fone de ouvido. Qualquer dúvida pode perguntar a alguns dos irmãos e crescer em graça e conhecimento, porque contemplaremos a face de Ial. É maravilhoso, né, irmãos? Gratidão, papai. Irmão Shaul. Oi. Irmão Shaul. Oi. Boa noite, a paz de Deus. Adiós. Irmão Shaul, você diz aqui na Bíblia, na Almeida, bem-aventurados os que chegam até 1.290 dias. Agora, embaixo,
Embaixo que está escrito, né? 1.290 dias, e bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Aumentou mais 45 dias. Esses 45 dias é a tribulação que vai ser a mais forte? Não, irmão. Eu acabei de explicar. Você estava na live, não? Eu estava aqui agora, eu estava prestando um pouco. Aí na Bíblia Almeida fala, você pode até ler, a partir do momento que for tirado o sacrifício perpétuo, haverá 1.290 dias. É o momento que começa a tribulação. A partir do momento que for tirado, que nós subimos, haverá 1.290 dias. Aí começa a tribulação. E aí o antimachia começa a matar, e esses que estão morrendo, eles vão ter uma condição superior. Porque vão ter corpo glorificado, são os vencedores de Laodiceia, tá? E esses que manterem vivos, não colocar marca, não morrerem, né, se manter vivo, não colocar marca, e durante esse tempo de 45 dias, depois dessa tribulação que o antimachia vai matar as pessoas, essas pessoas vão ser que vai repovoar a terra, entendeu? Vai ter que ter uma repovoação. São essas pessoas, por isso fala, felizes, bem-aventurados aqueles que perseveram que chegam até 1.335 dias, entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida, irmãos? Ele vai matar pelo nome, né? E vai matar. Pelo assim, nome, né? Não é pelo nome que ele vai matar, né? Ele vai matar as pessoas vão fazer, você aceita Ial? Aceita. Você tem que negar Ial. Não. Isso. Toma. Entendi. Ele vai aceitar Ial e negar a marca, né? No caso. Não quero colocar essa marca, não vou colocar, não coloca, não. E não vai ser ele próprio que vai matar, ele tem o exército deles, né? Sim. Entendeu? Assim seja, então, irmãos. Gratidão, papai. Vamos fazer a bênção sacerdotal para finalizar, né? A nossa live grandiosa, né? Irmão, deu-nos a honra de poder entoar essa bênção sacerdotal aos anciãos. Eu fico assim, vai ser a primeira vez que eu vou entoar, então, os irmãos me ajudem, porque o que eu estou vivendo é muito maravilhoso, irmãos. Eu saber nada há 2 anos atrás e hoje ter o entendimento que eu tenho é só pelo Espírito mesmo, né? Toda a honra e toda a glória a Ial, né? Nada desse corpo aqui, eu não sou ninguém, é o Espírito dele que fala através da gente, né? A gente só tem que dar lugar, tem que ser temente a Ial, saber o que é bem, o que é ruim para a gente, para que o Espírito se sinta confortável aqui e não entristecer ele para que ele não saia, né? Sempre tratar ele com muito carinho, né, irmãos? Então, vamos entoar aqui. Vamos lá. Ial te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Ial. Ial faça resplandecer o teu rosto e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Ial. Ial mostre para ti a tua face e te conceda a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Ial. Grata a Ialcha. Grata Ial. Grata Ialcha. Grata Ial. Grata Ialcha. Grata Ial. E assim seja a vontade do Papai Ial. Urial e Urial. Aleluia. Adorado seja Ial. Aleluia. Adorado seja Ial. Aleluia. Adorado seja Ial. Que assim seja feita a a vontade do Papai Ial. Gratidão, papai. Gratidão, papai, por tudo. Quando a gente ouve, é uma coisa. Quando você vai entoar, aí as palavras já... Gratidão, né? Gratidão, meu amor. Gratidão. Tudo que vai decorar, né, irmão?
Espero todos pontos do traz repelente, traz muito repelente. E vai ficar muito maravilhoso aqui, vai ser um prazer muito grande recebê-los de novo. Irmão Shaul, dessa vez vai ser nas cabaninhas, né? Laís vem, parece, vai passar 12 dias aqui. Porque eu mexi no mouse. Estou vendo o seu Hermínio, tá? Então, fica na paz de Deus, todo mundo. Uma ótima semana, irmão. Paz de Deus, meus amados irmãos. Paz de Deus, amados irmãos. Boa noite, irmãos. A paz de Deus seja com todos. Aleluia. O Márcio Navas. Irmão Natanael, irmã Lira Mais. Zé Pereira. Paz de Deus. Sim, irmão Delminha.